Um corredor de hospital, que deveria ser seguro, transforma-se na cena de um crime chocante, quando a amante do marido, disfarçada de faxineira, entra sorrateiramente na ala de maternidade e leva o recém-nascido do seu berço, enquanto a mãe jaz indefesa na mesa de operação. Eles acreditam que ninguém notará. Acreditam que o segredo deles desaparecerá na escuridão, porque o marido, despojado de toda a humanidade, ajudou-a silenciosamente a executar o plano. Mas o que eles não esperam é que esta mãe se levantará e o pai dela, um investigador aposentado do FBI, trará à luz toda a verdade oculta. O que se segue é uma batalha de traição, obsessão e justiça fria e implacável que abala uma cidade inteira. A chuva fria sobre Curitiba não havia cessado por horas, e o vento golpeava com força as janelas do Hospital e Maternidade Santa Maria. Dentro da sala de cirurgia intensamente iluminada, Emily Warren permanecia imóvel na mesa, enquanto os cirurgiões davam os últimos pontos da sua cesariana de emergência. Eram 2h13 da madrugada. A visão dela estava embaçada pelo esgotamento e pela anestesia, mas ela conseguiu ver por um instante, fugaz, o seu recém-nascido, antes que as enfermeiras o colocassem em um berço aquecido. O chorinho pequeno dele ressoou uma vez, suave e breve, antes que os olhos de Emily se fechassem novamente. Quando ela foi levada para a sala de recuperação, as luzes fluorescentes criaram um halo suave sobre ela. O berço foi colocado a apenas alguns metros de distância, perto o suficiente para que ela pudesse alcançá-lo se tentasse. A enfermeira ajeitou o cobertor sobre os ombros dela, verificou o monitor do bebê e disse que voltaria após processar os relatórios médicos. Emily conseguiu acenar fracamente. Ela continuava a entrar e sair da consciência. A medicação pesava sobre os músculos dela, freando cada movimento e cada pensamento. Passaram-se alguns minutos em silêncio. O corredor externo zumbia com a atividade baixa do turno da noite. Ouviu-se um carrinho rolar ao longe, perto do posto de enfermagem. Depois, as luzes do teto piscaram uma vez, tão levemente que poderia ter sido ignorado. Mas foi seguido pelo som de rodas, um roçar suave de borracha no chão, constante e cuidadoso. Emily abriu os olhos minimamente. O corpo dela estava pesado e o mundo parecia se inclinar de um lado para o outro. Ela viu uma figura entrar no quarto. A pessoa vestia um uniforme verde escuro de faxineira, com luvas combinando, um boné baixo sobre a testa e uma máscara que cobria tudo, exceto os olhos. Empurrava um grande carrinho de lixo industrial, com a tampa preta entreaberta. Por um momento, Emily pensou que era pessoal do hospital. Mas algo não se encaixava. Aquele trabalhador movia-se com demasiada suavidade, com demasiada intenção. A figura aproximou o carrinho do berço e parou, olhando para a porta como se estivesse ouvindo passos. Depois, levantou completamente a tampa, revelando o interior vazio. Não havia sacos de lixo. Tudo estava forrado com cobertores dobrados. O fôlego de Emily falhou. Os dedos dela agarraram-se fracamente ao cobertor sobre o colo. Ela tentou levantar a cabeça. A pessoa virou-se para ela e, embora o boné e a máscara escondessem quase todo o rosto, Emily reconheceu os olhos imediatamente. Eram frios, escuros e cheios de algo parecido com triunfo. Era Sienna Blake. O coração de Emily disparou. Ela tentou mover o corpo, mas os membros estavam lentos e descoordenados. "O que você está fazendo?" Ela sussurrou. As palavras mal saíram, como fragmentos quebrados de som. Sienna avançou para o berço sem responder. Os movimentos dela eram fluidos e ensaiados, como se tivesse praticado cada passo. Ela inclinou-se, deslizou as mãos sob o recém-nascido
e o pegou com delicadeza. O fôlego de Emily transformou-se em ofegos frenéticos. Ela agarrou-se às grades, tentando se levantar. Não, não, por favor. Pare! A voz dela tremia de medo e dor física. Sienna inclinou-se um pouco. Os olhos dela suavizaram-se de uma maneira estranha e assustadora. Ele não é seu, ela murmurou. Não mais. Em seguida, ela colocou o bebê dentro do carrinho, sobre os cobertores, e fechou a tampa suavemente até encaixar. Emily gritou, mas apenas um som quebrado saiu. Ela tentou mover as pernas para fora da cama, mas a dor da incisão a atravessou como uma faca. O suor acumulou-se na testa dela. Ela esticou os braços cegamente. Desesperada, impotente, Sienna empurrou o carrinho em direção à porta. Antes de sair, voltou a falar em voz baixa. Você vai esquecer tudo isso? Você vai pensar que imaginou. Depois ela desapareceu. As rodas foram se perdendo no corredor. A visão de Emily embaçou. Ela tentou alcançar o botão de chamada ao lado da cama. A mão dela tremia descontroladamente, mas ela conseguiu pressioná-lo. O alarme ressoou pelo corredor. Segundos depois, Adam entrou correndo no quarto. O cabelo dele estava despenteado, a respiração ofegante, e o rosto dele mostrava uma expressão que pretendia ser de choque. Mas para Emily, havia algo nos olhos dele que não se encaixava. Demasiado controlados, demasiado calculados. Ela o levou, chorou Emily. A voz dela falhou. Sienna, ela estava aqui. Levou o nosso bebê. Adam pegou a mão dela e negou rapidamente, quase rápido demais. Emily, você ainda está sob efeito da medicação. Está confusa. É impossível que ela estivesse aqui. Você deve ter sonhado. Não, eu a vi. Ela vestia um uniforme de faxineira. Tinha um carrinho. Ela o levou. Levou! As lágrimas de Emily encharcaram o travesseiro. Adam continuou a negar tudo, tentando acalmá-la com palavras que só aumentavam o pânico dela. Você está exausta. Por favor, acalme-se. Nosso bebê está bem. O pessoal deve tê-lo mudado. Antes que ele pudesse continuar, a enfermeira voltou com 2 agentes de segurança. Ela olhou para o berço vazio e paralisou. Os oficiais examinaram o quarto e ativaram imediatamente o protocolo de alerta infantil do hospital. Alarmes soaram por todo o andar. As portas das escadas foram bloqueadas automaticamente. A enfermeira verificou os registros eletrônicos. Ninguém mudou o bebê, ela disse com crescente medo. Não houve nenhuma ordem. A segurança acessou a câmera do corredor em um pequeno monitor montado na parede. A gravação mostrava uma figura com uniforme de faxineira, empurrando um carrinho industrial para fora da área de maternidade. A imagem estava embaçada, mas o uniforme era inconfundível. Emily desabou contra a cama, soluçando de devastação. Adam ficou atrás dos oficiais, pálido, mas a expressão dele não era de dor nem de horror. Era algo muito mais contido. A busca começou. As portas foram abertas de repente. Os rádios estalaram com urgência crescente. Todo o andar de maternidade explodiu em caos ao se dar conta de que um recém-nascido havia sido levado bem à frente deles. Emily olhou para o berço vazio, com o peito agitado pela dor e pelo medo. A voz dela era apenas um sussurro. Ele se foi. Alguém roubou o meu bebê. E eu vi tudo. A verdade pesada caiu sobre ela, como uma névoa sufocante. O filho dela havia sido sequestrado em plena noite. E nada voltaria a ser igual. A chuva continuou durante a madrugada, batendo suavemente nas janelas do hospital, enquanto o caos pelo sequestro começava a se transformar em um silêncio tenso e vigilante. Emily estava deitada na cama de recuperação, com o peito subindo e descendo em respirações curtas.
O corpo dela doía pela cirurgia e pela tentativa desesperada de se levantar minutos antes. Mas a mente dela se recusava a descansar. Cada vez que fechava os olhos, via o uniforme de faxineira, o carrinho escuro e a determinação silenciosa no rosto de Siena. Ela pressionou uma mão trêmula contra a testa, tentando forçar a memória a voltar para o instante antes que a anestesia a arrastasse. Ela tinha visto sombras perto da porta, um reflexo tênue de tecido verde, um esfregão apoiado contra a parede, em um lugar onde não deveria haver nenhum. Emily tentou se concentrar nos detalhes, mas a mente dela parecia névoa, movendo-se sobre água gelada. As imagens piscavam incompletas, embora ela soubesse que não as tinha imaginado. Uma enfermeira entrou com um tablet na mão e o rosto tenso de preocupação. Ela verificou a linha intravenosa, perguntou sobre o nível de dor e tentou confortá-la, mas as mãos dela tremiam. Emily a observou se mover pelo quarto, esperando o momento para fazer a pergunta que queimava dentro dela. Quando a enfermeira finalmente se aproximou, Emily sussurrou: "Eles verificaram as câmeras?" A enfermeira hesitou. "A segurança está verificando tudo", ela disse em voz baixa. "Mas há uma complicação." Emily sentiu o estômago dela apertar. Que complicação? A enfermeira engoliu em seco. Todos os vídeos de 2h05 a 2h15 desapareceram. O sistema mostra um apagão total. Ela baixou a voz ainda mais. O bebê desapareceu durante esse lapso. Emily a olhou, atônita. Como 10 minutos de gravação desaparecem? Ainda não sabemos. A equipe de informática acredita que pode ter sido uma falha do sistema, mas nunca havia acontecido antes. Emily já conhecia a verdade que o instinto dela temia. Não foi uma falha. Antes que a enfermeira respondesse, Adam entrou no quarto com uma expressão ansiosa que parecia mais ensaiada do que sincera. A voz dele saiu baixa e suave. "Emily, você precisa descansar. Ainda está se recuperando. Os médicos dizem que o estresse é perigoso para você." Emily o observou com cuidado. Estudou como as mãos dele não paravam de se mover, como ele evitava olhar para o berço vazio, como o maxilar dele se apertava cada vez que alguém mencionava as câmeras. Algo nele parecia errado. Mesmo assim, ele continuava a repetir frases suaves, como se ela fosse porcelana frágil que precisava ser embrulhada e escondida. "Eu te ouvi", Emily disse de repente. A voz dela tremeu, mas ela manteve a firmeza. "Antes, no telefone." Adam ficou rígido. "Do que você está falando?" "Você disse que alguém entrou muito cedo, que deveria esperar pelo seu sinal." Os olhos de Emily se encheram de lágrimas, mas ela se recusou a fechá-los. "Com quem você estava falando?" O rosto de Adam perdeu toda a cor. Ele virou-se de costas como se estivesse ajeitando o casaco, mas Emily viu como os ombros dele se enrijeceram. "Emily, você estava saindo da anestesia. Você ouviu errado. Eu estava falando de um assunto de trabalho." Emily balançou a cabeça. "Não. Você estava sussurrando. Não queria que eu ouvisse." Ele voltou a olhá-la com uma calma forçada. "Você está exausta. Por favor, não faça isso consigo mesma. Este não é o momento." O pulso de Emily acelerou. Agora ela tinha certeza. Algo estava profundamente errado. Ela não reconhecia mais o homem à sua frente. Quis pressionar mais, exigir a verdade. Mas o corpo dela estava muito fraco e o medo muito aguçado. Outra enfermeira entrou para verificar uma pasta. Emily aproveitou o momento. "Você pode me dizer algo? Havia alguma faxineira programada para limpar esta ala esta noite?" A enfermeira piscou. "Não. Não entre 1 e 3 da manhã. O pessoal de limpeza está proibido de entrar na maternidade durante a noite, a menos que seja solicitado pelo pessoal médico." Ela parou, confusa. "Por quê?" Emily soltou um suspiro engasgado. "Porque eu vi uma,
pouco antes de levarem o meu bebê. Os olhos da enfermeira se arregalaram em surpresa. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, trocou um olhar tenso com a colega. Emily viu o medo viajar de um rosto para o outro, confirmando o que ela já sabia. Algo deliberado havia acontecido. Algo que não podia ser explicado como acidente ou mal-entendido. Lá fora, os rádios crepitavam com atualizações dispersas. Os oficiais percorriam cada corredor, verificando escadas e quartos de serviço. O zumbido suave dos alarmes do hospital pulsava como um batimento cardíaco abafado. Emily ouvia cada som, e cada ruído fazia o peito dela apertar ainda mais. Ela se sentia presa dentro do próprio corpo, incapaz de se levantar ou procurar por si mesma, forçada a depender de pessoas que pareciam inseguras ou sobrecarregadas. Ela tentou se lembrar novamente do instante antes da cirurgia. O esfregão, o uniforme verde, o movimento silencioso ao lado da porta. Ela estava deitada na maca, desfalecendo entre a consciência e o sono, e lembrava-se de ter sentido que alguém a observava. Naquele momento, ela pensou que era apenas nervosismo ou medicação. Mas agora voltava com clareza aterrorizante. Ela não tinha imaginado nada. Aquela pessoa era real e estava esperando. A respiração dela tremeu enquanto sussurrava. Ela planejou isso antes mesmo de o procedimento começar. Adam olhou para ela bruscamente. Isso não é verdade. Emily o encarou, mais firme do que esperava. Então, por que havia alguém com uniforme de faxineira fora da sala de cirurgia? Adam abriu a boca, mas nenhuma resposta saiu. O silêncio dele caiu pesado entre eles. Emily sentiu as paredes se fecharem ao redor dela. Ela sabia que precisava permanecer alerta. Sabia que precisava se lembrar de cada detalhe antes que desaparecesse novamente. As luzes do hospital zumbiam suavemente de cima. A chuva pressionava os janelões, e sob tudo isso, a verdade continuava a crescer, escura e inelutável. Alguém pegou o filho dela. Alguém apagou as câmeras. Alguém entrou na maternidade com um propósito claro, e Emily sentia a verdade se ajustar ao redor dela como uma corda. Ela não estava enfrentando um simples sequestro, estava à beira de um plano muito mais deliberado, e ela sabia, no fundo dos seus ossos, que as próximas respostas não viriam facilmente. O sol ainda não havia nascido sobre Curitiba, quando o escritório de segurança do hospital finalmente conseguiu restaurar parte do material danificado. Alguns oficiais se reuniram ao redor do monitor, com rostos marcados pelo cansaço. Emily estava sentada em uma cadeira de rodas perto da porta, envolta em um cobertor que mal conseguia conter o tremor das mãos dela. A incisão dela doía, mas a ferida mais profunda era o vazio no peito dela. Ela se sentia oca, física e emocionalmente, como se alguém tivesse esvaziado o interior dela e o deixado ressoando. O oficial principal limpou a garganta. Senhora Warren, conseguimos recuperar uma parte da gravação do corredor. A senhora precisa ver isso. A voz dele era suave, embora a tensão nela fizesse o estômago de Emily contrair. Emily agarrou-se aos apoios de braço enquanto ele pressionava reproduzir. O vídeo mostrava o corredor da maternidade às 2h06 da manhã. As luzes estavam diminuídas pelo turno da noite, projetando longas sombras no chão. Uma figura alta, vestida com um uniforme verde de faxineira, empurrava um carrinho de lixo pelo corredor. A postura dela era reta, segura, quase elegante apesar do peso do carrinho. Ela movia-se sem hesitar. Não olhou para os lados nenhuma vez. Depois, o oficial deu um zoom no rosto. A respiração de Emily parou. Ela conhecia aqueles olhos, mesmo por trás da máscara e do boné, mesmo com a resolução granulada.
A câmera não mentia, por mais que Emily desejasse que mentisse. Era Sienna Blake. O pulso dela bateu forte. A garganta dela se fechou. Ela tinha esperado estar errada. Ela tinha esperado que os medicamentos tivessem confundido a memória dela. Mas a verdade estava ali, olhando para ela da tela com uma clareza aterrorizante. Sienna Blake, a mulher que havia sido obcecada por Adam. A mulher que havia tentado sabotar o relacionamento deles anos atrás. A mulher que disse a Emily durante a gravidez que algumas mães não foram feitas para ser mães. A mulher que Emily desejou nunca mais ver. Essa mesma mulher tinha entrado no hospital com um uniforme roubado e tinha levado o bebê dela. Emily cobriu a boca enquanto um soluço escapava. É ela. Eu sabia. Sabia que a vi. Adam estava a poucos passos atrás, com os braços cruzados firmemente sobre o peito. O rosto dele estava pálido, e por um momento ele olhou para a tela sem piscar. Depois, negou com a cabeça muito rápido. Deve haver um erro. Essa não pode ser Sienna. Ela jamais faria algo assim. Emily virou-se para ele lentamente. Como você pode dizer isso? Você sabe o que ela fez antes. Você sabe como ela te seguia. Você sabe o que ela me disse quando soube que eu estava grávida. O maxilar de Adam endureceu. Ele desviou o olhar. Ela tinha problemas, sim, mas não sequestraria uma criança. Emily o observou, procurando algo na expressão dele. Um vislumbre de honestidade, um sinal de medo genuíno. Mas o que ela encontrou foi algo que tinha começado a notar desde o sequestro. Evasão. Cuidado calculado. A sombra de uma verdade que ele se recusava a contar. Um dos oficiais deu um passo à frente. Vocês conhecem esta mulher pessoalmente? Emily respondeu antes que Adam pudesse abrir a boca. Sienna era obcecada pelo meu marido. Ela apareceu no escritório dele. Uma vez apareceu na nossa casa. Ela me disse que eu não o merecia. Fez comentários quando eu estava grávida. O oficial escreveu rapidamente. Ela sabia que a senhora daria à luz ontem à noite? Emily sentiu um frio profundo se instalar nos ossos dela. Não, ela não deveria saber. A cirurgia foi inesperada. O oficial acenou com a cabeça. Então alguém contou a ela. O ar na sala pareceu congelar. Os ombros de Adam enrijeceram. O olhar dele escorregou para o chão. Emily notou. Os oficiais também, mas ela não disse nada ainda. O detetive principal reproduziu a gravação de outro ângulo. Desta vez, o carimbo de data-hora aparecia claramente. 2:03 da manhã. 13 minutos antes de a cirurgia de Emily começar. Sienna já estava dentro do hospital, caminhando calmamente em direção à área de maternidade. Ela entrou no elevador e pressionou o botão que levava diretamente ao andar restrito. Emily sussurrou. Ela sabia a hora exata em que eu daria à luz. A voz dela tremia com raiva e dor. Como ela sabia? Ninguém respondeu. Outro clipe mostrou Sienna saindo do elevador às 2:08. Ela olhou para o corredor, depois ajeitou a máscara. Não houve hesitação nos movimentos dela. Nenhuma dúvida. Ela tinha ensaiado isso. Sabia exatamente para onde ir. Emily fechou os olhos, lutando contra uma onda de náuseas. Ela estava me esperando. Já estava aqui antes de o procedimento começar. Adam passou a mão pelo cabelo. Isso é um absurdo. Alguém teve que dar acesso a ela. Alguém do pessoal de limpeza. Não podem tirar conclusões tão rápido. Emily o encarou, a voz dela afiada. Não estou tirando conclusões. Ela caminhou diretamente para o meu andar. Caminhou diretamente para o meu corredor. Não vagueou. Sabia exatamente onde ficavam as salas de cirurgia. Um dos oficiais olhou para Adam. Senhor, o senhor contatou a senhora Blake recentemente? Adam hesitou. Não, claro que não. Emily viu a mentira. Passou pelo rosto dele como uma sombra. Ela conhecia aquele olhar. Já o tinha visto antes, anos atrás,
quando ele finalmente admitiu que havia escondido coisas durante a primeira intrusão de Sienna na vida deles. Aquele mesmo olhar vazio havia retornado. Os oficiais trocaram um olhar sutil. Emily sentiu a respiração dela tremer, embora a mente dela nunca tivesse estado tão clara. Sienna não agiu ao acaso, não adivinhou a hora, não entrou em um andar altamente restrito sem ajuda. Ela tinha um cúmplice, e Emily sabia, sem sombra de dúvida, que a verdade estava muito mais perto do que todos queriam admitir. Ela olhou novamente para a tela, vendo Sienna desaparecer no elevador com o carrinho dela. O pulso dela ressoava nos ouvidos. A impotência que ela sentira na sala de recuperação começou a se transformar em algo diferente. Algo mais aguçado, mais forte, mais determinado. O bebê dela havia sido levado. A vida dela havia sido dilacerada. E a mulher no vídeo não havia agido sozinha. Emily sabia disso. E em breve, todos os outros também saberiam. A ligação chegou a Walter Hayes pouco antes do amanhecer no Rio Grande do Sul. Ele já estava acordado, incapaz de dormir desde que Emily havia entrado em cirurgia de emergência naquela noite. Quando ouviu a voz trêmula da filha na caixa postal, dizendo que o bebê dela havia sido levado, algo dentro dele se quebrou. Ele não perdeu um segundo. Em menos de uma hora, estava no primeiro voo para Curitiba, ainda com a jaqueta que havia pego ao sair de casa. Durante todo o voo, ele permaneceu rígido no assento, olhando para a frente como se estivesse se mantendo inteiro por pura força de vontade. A filha dele sempre foi forte, mas o terror na voz dela lembrou-o de quão pequena ela parecia na primeira vez que caiu da bicicleta. Agora, ela havia caído em algo muito mais sombrio. Quando chegou ao Hospital e Maternidade Santa Maria, o ar cheirava a desinfetante e cimento encharcado pela chuva. Oficiais enchiam o corredor. As enfermeiras se moviam com rostos preocupados. Walter caminhou entre eles com a firmeza de alguém que passou a vida inteira se movendo dentro do caos. Ele parou em frente ao quarto de Emily, pousou a mão no batente da porta e entrou em silêncio. Emily estava na cama com os olhos inchados e vermelhos. A voz dela falhou quando sussurrou. "Pai." Walter atravessou o quarto e pegou a mão dela com suavidade. "Eu estou aqui. Você não está sozinha." Ela agarrou os dedos dele. Ela o levou. Levou o meu bebê. O maxilar de Walter se apertou. "Eu sei. Eu vou te ajudar. Vamos recuperá-lo." Ele permaneceu apenas alguns minutos com ela, antes de sair para falar com a segurança do hospital. Ele foi educado e comedido, mas a presença dele impunha respeito, mesmo sem o distintivo. Ele carregava a aura de um investigador que passou décadas desvendando mentiras e seguindo criminosos. O chefe de segurança o atualizou rapidamente. Verificamos as câmeras principais. 10 minutos de gravação desapareceram. Não sobrou nada. Walter franziu a testa. Sistemas como este não perdem 10 minutos por acidente. O oficial suspirou. Pensamos o mesmo, mas os registros do servidor não mostram acesso forçado. Walter acenou lentamente com a cabeça. "Onde estão as câmeras de backup?" O oficial piscou. "Câmeras de backup?" "Sim, o sistema auxiliar. Este hospital recebeu um subsídio há 6 anos. Incluía um sistema secundário que grava em um circuito independente. Onde estão esses arquivos?" O reconhecimento se espalhou pelo rosto do homem. "O senhor é o doador. Apenas me mostre as gravações", disse Walter. Eles o conduziram a uma pequena sala de segurança, cheia de telas e equipamentos zumbindo. Um técnico abriu a gravação auxiliar. A imagem piscou antes de se estabilizar. O carimbo de data-hora dizia 2:10 da manhã. Walter deu um passo à frente. O corredor apareceu, tênue e silencioso.
Depois, uma figura com uniforme de faxineira entrou no quadro, empurrando um grande carrinho de lixo. Emily havia descrito esta cena, e o peito de Walter apertou ao vê-la. Ele observou a figura se mover com calma e eficiência. Mesmo com a máscara, o contorno dos olhos mostrava uma certeza fria. Sienna Blake, confirmou o oficial em voz baixa. Walter não disse nada. Os olhos dele continuavam fixos na tela. A mulher chegou ao saguão do elevador. Pressionou o botão. As portas se abriram. E mais alguém apareceu na gravação. Adam Warren. Walter sentiu um arrepio percorrer o corpo. Adam caminhou em direção ao elevador com passos firmes. Parou por um segundo, enquanto Sienna empurrava o carrinho para dentro. Os rostos deles estavam parcialmente cobertos por sombras, mas o que aconteceu depois não podia ser mal interpretado. Adam acenou com a cabeça. Um gesto pequeno, sutil, rápido, mas claro. Um aceno que falava de reconhecimento, não de surpresa, de cooperação, não de confusão. O rosto de Walter endureceu como pedra. Ele não emitiu som. Não se moveu. Apenas observou enquanto as portas do elevador se fechavam. Adam ficou ali, levantando a mão brevemente como se estivesse ajustando a manga. O gesto parecia inocente, mas junto com o aceno era o suficiente para confirmar o que Walter temia. Adam não era uma vítima. Estava envolvido. O técnico se moveu desconfortavelmente. Senhor, isso parece intencional. Walter não respondeu. A experiência dele o havia ensinado a esconder reações, a pensar mesmo quando o mundo parecia desmoronar sob os pés. Ele inalou lentamente, permitindo que o ar o estabilizasse. Depois, rebobinou o vídeo. Ele o assistiu novamente. Observou o aceno. Observou a calma de Adam. Observou o tempo exato de cada movimento. Alguém mais viu isso? Perguntou Walter. Não, disse o técnico. Apenas nós nesta sala. A voz de Walter endureceu. Ótimo, mantenham assim. O chefe de segurança franziu a testa. O senhor quer que informemos a sua filha? Walter se virou para ele com um olhar agudo. Não, ainda não. Ela acabou de sobreviver a uma cirurgia. Mal está de pé. Se ela ouvir isso agora, isso a destruiria. O chefe de segurança engoliu em seco. O que o senhor quer que façamos? Walter olhou novamente para a imagem congelada na tela. O rosto de Adam. O carrinho de Sienna. As portas se fechando. Uma imagem de traição tão precisa que fez o sangue dele ferver. Montaremos o caso, ele disse em voz baixa. Reuniremos cada peça de evidência e não daremos a Adam o menor sinal de que sabemos. Ele saiu da sala de segurança com o peso do que havia visto sobre os ombros. Emily precisava de proteção. Precisava da verdade. Precisava de alguém que não se quebrasse sob pressão. Walter havia sido muitas coisas em sua vida. Detetive, pai, lutador, mas naquele momento ele se tornou algo mais aguçado, mais frio, algo que ele não era há anos. Ele se tornou um investigador novamente. Quando voltou para o quarto de Emily, ele manteve o rosto sereno. Ela olhou para ele com olhos cheios de esperança, desesperada para ouvir algo. Você encontrou alguma coisa? Ela perguntou suavemente. Walter sentou-se ao lado dela e afastou cuidadosamente uma mecha de cabelo dela. Encontrei o suficiente para saber que vamos recuperá-lo. Ele não lhe disse o resto. Ainda não. No corredor, a chuva continuava a bater nas janelas. Mas algo mudou dentro de Walter Hayes. Algo firme e inquebrantável. Ele seguiria cada pista. Desvendaria cada mentira. E o aceno de Adam Warren não permaneceria oculto por muito tempo. Walter Hayes saiu do hospital com um propósito ardendo a cada passo. Anos de instinto investigativo aguçaram os sentidos dele,
enquanto ele avançava pelo ar úmido de Curitiba. As nuvens da manhã eram pesadas e cinzentas, pressionando sobre a cidade como uma ameaça persistente, e ele sentiu o peso delas se assentar sobre os ombros. Em algum lugar daquela cidade, o neto dele estava vivo. Em algum lugar, uma mulher com um uniforme roubado o estava escondendo. Walter sabia que não podia se dar ao luxo de esperar que os canais oficiais reagissem. A filha dele precisava de ação agora, não de papelada. Ele pegou a pequena pasta que havia tirado do escritório de segurança. Dentro havia uma cópia das frequências de rastreamento usadas pelos carrinhos industriais do hospital. Cada carrinho era equipado com um chip de radiofrequência para que o pessoal pudesse localizá-los durante simulações ou emergências sanitárias. Walter sabia que se Siena tivesse usado um desses carrinhos, talvez tivesse deixado um rastro. A maioria das pessoas não tinha ideia de por quanto tempo a tecnologia poderia se lembrar dos movimentos delas. Ele ligou o laptop no carro alugado e o conectou a um equipamento de escaneamento que ele guardava para emergências. A aposentadoria não o havia amolecido. Ele ainda acreditava em estar preparado. O scanner detectou vários sinais inativos ao redor do hospital, mas um emitia um pulso fraco na borda do distrito industrial. A frequência coincidia com o alcance dos carrinhos de limpeza. Era fraco, quase desvanecido, mas ainda estava lá, como um sussurro que o guiava. Walter dirigiu em direção às zonas de armazéns no lado sul da cidade. Os edifícios ali eram velhos e marcados por anos de chuva e vento. Ele reduziu a velocidade ao se aproximar de um beco estreito entre duas estruturas abandonadas. O sinal se fortaleceu. No final do beco havia um pequeno prédio de apartamentos, do tipo onde moravam aqueles que não queriam ser encontrados. As janelas estavam escuras, a porta de metal, enferrujada. Ele saiu do carro e se aproximou com cautela. Não havia ruídos dentro, não havia movimento. Ele pousou a mão na porta, sentindo o frio do metal, e depois usou uma ferramenta de arrombamento que sempre carregava no casaco. A fechadura cedeu com uma facilidade familiar. Ele entrou com cautela no interior tênue. O apartamento cheirava a cloro, poeira e ar estagnado. Cortinas pesadas bloqueavam a luz do dia. Walter examinou o espaço com olhos treinados. Nada era casual. Tudo contava uma história. Uma pilha de embalagens de comida para a viagem estava no lixo, datadas daquela mesma semana. Um par de luvas descansava na mesa. Um boné de faxineira pendia no encosto de uma cadeira. Ele avançou para o fundo e viu algo que apertou o peito dele. Um berço. Estava encostado na parede, perfeitamente montado e coberto com roupa de cama limpa. Ao lado havia um cobertor dobrado com o logotipo do hospital no canto. Walter se aproximou devagar. Tocou o tecido com a ponta dos dedos. Era macio, limpo, preparado, mas o berço estava vazio. O maxilar dele se apertou. Ele se obrigou a manter a calma. Siena tinha estado ali. Tinha planejado ficar com o bebê. Isso significava que ela havia ficado tempo suficiente para preparar o lugar. Ela não havia agido impulsivamente. Havia agido com certeza. Ele revisou o quarto novamente e abriu uma gaveta ao lado do berço. Dentro encontrou algo que embrulhou o estômago dele. Fotografias. Dezenas delas. Algumas de Siena sozinha, outras de Siena e Adam. Em algumas, sorriam. Em outras, sussurravam algo um para o outro. Uma foto mostrava Adam segurando uma sacola de presente com cores pastel, claramente para um bebê. Outra mostrava Siena tocando a barriga com um gesto que imitava a maternidade. Ele deixou as fotografias de lado e encontrou um pequeno pendrive colado no fundo da gaveta. Ele o conectou ao seu computador. Um arquivo de vídeo abriu. A tela piscou e o rosto de Siena apareceu. Ela segurava a câmera muito perto. A voz dela era suave,
e tremia de emoção. Adam disse que tudo vai ficar bem, ela sussurrou. Ele disse que quando eu trouxer o bebê para cá, começaremos nossa família. Ele me prometeu isso. Prometeu que esta seria finalmente a nossa chance. Walter congelou a imagem. A traição não podia mais ser negada. Não era um momento de fraqueza de Adam. Era coordenação. Era planejamento. Ele reproduziu o vídeo novamente. Segui o horário que ele me deu. Continuou Sienna. Memorizei tudo. As enfermeiras, as câmeras, as rotas de limpeza. Adam disse que abriria a porta às 2h15. Disse que esse era o momento em que o corredor estaria livre. Walter fechou o computador. O coração dele se apertou com a fúria de um pai. Adam havia orquestrado tudo. Havia guiado Sienna. Havia permitido que o próprio filho fosse tirado da mulher que confiava nele. A angústia de Emily voltou à memória dele, e algo dentro dele se transformou em um juramento. Ele caminhou até a cozinha e encontrou um bloco de notas na bancada. Continha listas escritas por Sienna. Horários de vigilância. Rotação do pessoal da maternidade. A hora exata em que Emily foi levada para a preparação pré-operatória. Um desenho do mapa do hospital. E uma rota marcada com setas mostrando o caminho para a saída. Aquilo não havia sido improvisado. Tinha levado semanas. Walter reuniu tudo. Fotografou o berço, o uniforme, as notas, as fotos. Documentou cada detalhe com a precisão de alguém que sabia que a evidência seria questionada. Depois guardou o pendrive e o bloco no casaco. Ao sair, o vento frio varreu o beco. O céu ainda estava carregado, embora uma luz tênue aparecesse por trás das nuvens. Walter olhou para cima e respirou fundo. A investigação não era mais suspeita. Agora estava apoiada por fatos. Ele dirigiu diretamente para o escritório da Polícia Federal. Ao entrar, os agentes o reconheceram imediatamente. A reputação dele ainda tinha peso. Ele colocou as evidências sobre a mesa. A sala ficou em silêncio enquanto os agentes revisavam o vídeo e as notas. Isso é coordenado, disse o agente supervisor. Adam Warren está envolvido. Walter acenou com a cabeça. Quero que tudo seja feito seguindo o protocolo, sem erros. Minha filha já perdeu demais. O agente fechou o arquivo lentamente. Então vamos derrubar os dois. Walter exalou pela primeira vez desde que chegou a Curitiba. A caça pela verdade havia começado oficialmente. A luz da manhã se infiltrou pelas persianas estreitas do quarto de Emily no hospital, embora fizesse pouco para iluminar o ar pesado em seu interior. O corpo dela estava fraco, mas a mente estava alerta de um modo que não estivera na noite anterior. Ela passou as últimas horas repetindo as imagens que Walter mostrou à Polícia Federal, imaginando o aceno de Adam para Sienna, imaginando a traição que havia se desenrolado nas costas dela. Uma dor aguda atravessava o abdômen dela a cada respiração, mas nada se comparava à ideia de que o próprio marido havia ajudado a roubar o filho dela. A porta se abriu suavemente. Adam entrou com uma pasta na mão. A expressão dele mostrava preocupação, embora as bordas tremessem de tensão. Emily o observou em silêncio. Ela havia aprendido a estudar os pequenos detalhes, o leve tremor perto do olho, a rigidez com que segurava os papéis, a respiração controlada que ele tomava antes de falar. Ele puxou uma cadeira para perto. O hospital acha que é importante evitar estresse desnecessário para você. Eles me deram um documento que pode ajudar a resolver tudo com o hospital. É algo muito padrão. Emily olhou para a pasta. Que tipo de documento? É um reconhecimento de riscos pós-parto. Ele a ofereceu com cuidado. Indica que podem ocorrer complicações imprevistas durante o parto. Se você assinar,
o hospital terá mais recursos disponíveis para ajudar na busca pelo bebê. É só protocolo. Emily pegou a pasta com uma mão instável, abriu-a e percorreu as linhas com os olhos. A respiração dela parou. O documento não dizia nada sobre ajudar. Em vez disso, sugeria que o desaparecimento do bebê havia sido uma complicação imprevisível. Pedia a ela para confirmar que o hospital não tinha culpa. Pedia a ela para aceitar que nenhum membro do pessoal agiu de forma negligente. Pedia a ela para considerar o fato como uma possível anomalia médica. Ela levantou os olhos lentamente. Você quer que eu assine isso? Adam exalou. Vai tornar tudo mais fácil. Para quem? Emily perguntou em voz baixa. Para mim ou para você? Ele hesitou. Emily, por favor. Você está com dor. Está exausta. O hospital está sob pressão e eles precisam de clareza. Os dedos de Emily apertaram a borda da pasta. Clareza seria saber onde meu filho está, não assinar algo que enterre a verdade. A frustração apareceu no rosto de Adam. Você está emotiva. Não entende como essas coisas funcionam. Emily forçou-se a se endireitar, ignorando a dor aguda no abdômen. Não fale comigo como se eu fosse frágil. Nosso filho foi levado. Eu não vou assinar nada que oculte essa realidade. O maxilar de Adam se apertou. Emily, esta é a melhor opção. Ela fechou a pasta e a colocou sobre a mesa. Não, esta é a melhor opção para você. Adam levantou-se bruscamente. A compostura dele quebrou por um instante antes de ele se recompor. Você está paranoica. Estou tentando te ajudar. Emily virou o rosto para a janela, recusando-se a responder. A conversa havia terminado. Ela sabia. Ele também. Uma batida soou na porta. 2 agentes da Polícia Federal entraram. Sr. Warren, disse um deles, precisamos fazer algumas perguntas ao senhor. Por favor, venha para o corredor. Os ombros de Adam se enrijeceram. É realmente necessário agora? É sim, respondeu o agente. Ele o seguiu para fora. A porta se fechou com um clique suave. Emily escutou. Ela conseguiu ouvir fragmentos de conversa através das paredes finas. A voz de Adam subia e descia. Depois, o tom dos agentes ficou mais firme. Momentos depois, a porta se abriu novamente. E um dos agentes retornou. Senhora Warren, ele disse, fizemos uma verificação preliminar no veículo do seu marido esta manhã. Encontramos alguns objetos que a senhora precisa saber. O pulso de Emily acelerou. O que encontraram? O agente tirou uma pequena pasta de evidências. No porta-malas encontramos um crachá de identificação do hospital, com um número de funcionário falso. Também encontramos luvas de limpeza fechadas, um mapa impresso das rotas de saneamento da maternidade e uma nota no telefone dele que dizia 12h15. Abrirei a porta lateral. O quarto pareceu girar. Cada respiração se tornou mais pesada. Tem certeza de que pertenciam a ele? Sim. Os objetos estavam no veículo pessoal dele. E tem mais. Ele respirou fundo. Verificamos outra gravação das câmeras auxiliares fornecidas pelo seu pai. Outro ângulo mostra claramente o seu marido, entregando um cartão de acesso à suspeita em frente à UTI neonatal. Emily fechou os olhos. A garganta dela ardia. Ela havia suspeitado da verdade, mas ouvi-la confirmada doía mais do que o imaginado. O agente continuou com suavidade. Queremos interrogá-lo mais, mas precisamos da sua declaração confirmando se a senhora o viu contatar a senhora Blake durante a gravidez ou depois. Emily abriu os olhos, agora firmes. Ele recebeu mensagens dela. Ele escondeu. Negou tudo. Disse que eu estava imaginando coisas. Disse que Sienna jamais faria algo assim. O agente acenou com a cabeça. Obrigado. Isso nos ajuda.
Quando ele saiu, Emily reclinou-se lentamente, pressionando uma mão contra o peito, como se estivesse tentando segurar os pedaços quebrados do mundo dela. Ela lembrou-se de como Adam a havia olhado após o parto, como ele tentou silenciar o medo dela, como ele insistiu que ela estava confusa. Não havia sido consolo, havia sido controle. O pai dela entrou momentos depois. Ao ver o rosto pálido dela, ele se aproximou imediatamente. "O que eles te disseram?" "Tudo", ela sussurrou. Encontraram o cartão dele, as luvas dele, os mapas dele. Viram ele entregar o cartão a ela. A expressão de Walter endureceu. "Sinto muito que você tenha que passar por isso." Emily balançou a cabeça. "Eu preciso da verdade, pai, mesmo que doa." Walter sentou-se ao lado dela. "A verdade vai nos ajudar a derrubá-lo." Os olhos de Emily se encheram, mas ela não desviou o olhar. A voz dela era suave, mas firme. "Ele tirou meu filho de mim. Eu não vou parar até que todos que o ajudaram enfrentem a justiça." Walter acenou com a cabeça. "E você não estará sozinha." Emily olhou para o berço vazio no canto. A dor ainda estava lá, mas ao lado dela havia crescido algo novo: resolução, determinação. A mulher frágil que havia chorado durante a noite ainda estava ferida, mas já não estava indefesa. O filho dela estava lá fora, e agora ela sabia exatamente contra quem estava lutando. As nuvens da manhã pairavam baixas sobre Curitiba, enquanto os jornalistas se reuniam em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. Os microfones brilhavam sob a luz pálida do sol, as câmeras apontavam para a entrada do hospital, e um murmúrio de antecipação percorria a multidão. Todos tinham ouvido os rumores. Um recém-nascido levado em plena noite. Uma falha de segurança. 10 minutos desaparecidos das câmeras. Ninguém esperava que a mãe falasse publicamente. Ninguém esperava que ela se colocasse no centro da tempestade. Mas Emily Warren saiu pela entrada com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Ela vestia uma simples camisola de hospital sob um casaco que alguém havia colocado sobre os ombros dela. O rosto estava pálido, mas os olhos eram agudos e brilhantes, já não perdidos na confusão ou na dor. Walter caminhava ao lado dela, oferecendo apoio silencioso, mas era ela quem liderava o caminho. A multidão silenciou quando ela chegou ao pequeno pódio instalado ao lado das grades do hospital. O vento trazia o cheiro do pavimento molhado e os murmúrios cessaram quando Emily pegou nas bordas do pódio. "Meu filho", ela começou, com uma voz que tremeu apenas por um instante. "Foi levado dentro deste hospital. Foi levado por alguém disfarçado como membro do pessoal de limpeza. E tenho razões para acreditar que a pessoa que a ajudou sabia exatamente o que estava fazendo." Os repórteres se inclinaram para a frente. Os flashes explodiram como raios distantes. Emily continuou, a voz dela mais firme a cada palavra. "Eu a vi", ela disse. "Eu estava saindo da anestesia e vi uma mulher com uniforme de faxineira parada ao lado do berço do meu bebê. Ela o pegou e o colocou dentro de um carrinho. Ela o levou enquanto eu não podia me mover. E ninguém deveria viver com a lembrança de ver o seu filho desaparecer diante dos seus olhos." Uma onda de emoção percorreu a multidão. Alguém por trás das câmeras soltou um suspiro suave. Emily inalou, tentando controlar a respiração. Ela sabia que isso não se tratava apenas de dizer a verdade. Era garantir que ninguém desconsiderasse o ocorrido como um erro, uma falha ou uma confusão causada por medicamentos. Ela não permitiria que a voz dela fosse silenciada. "O hospital me disse que não havia pessoal de limpeza programado durante aquele horário", ela continuou. "Mas alguém vestido como tal entrou diretamente na área de maternidade sem hesitar. Sabia para onde ir, sabia quando ir.
Agiu com absoluta confiança. Os repórteres levantaram as mãos, gritando perguntas. Mas Emily levantou a dela e todos se calaram. Há algo mais, ela disse. 10 minutos de gravação foram apagados do sistema principal. 10 minutos. Os mesmos 10 minutos em que meu bebê desapareceu. Um murmúrio irrompeu. Várias pessoas balançaram a cabeça, incrédulas. Mas uma câmera secundária não foi apagada, disse Emily. Esse material foi restaurado e mostra a verdade. Ela apontou para Walter, que conectou um tablet a uma tela portátil. A multidão observou enquanto um vídeo granulado aparecia. Uma mulher com uniforme verde empurrando um grande carrinho. Um rosto coberto. Um passo constante. E então, de forma inconfundível, a imagem de Adam Warren se aproximando do elevador. As portas se abriram. A mulher entrou com o carrinho. Adam virou-se ligeiramente e acenou com a cabeça. A multidão explodiu. Os repórteres gritaram o nome de Adam. Lançaram acusações, perguntas sobre motivos e implicações. Emily permaneceu imóvel, o rosto inexpressivo, os olhos fixos na tela, enquanto os flashes explodiam ao redor dela como fogos de artifício. Walter parou o vídeo bem no fotograma, onde a cabeça de Adam se inclina. Era sutil, mas claro. Um acordo silencioso, um sinal de cooperação, uma traição congelada em pixels. Emily agarrou o pódio. Ele disse que estava me ajudando. Ela disse suavemente. Disse que eu estava confusa. Insistiu que eu havia imaginado coisas, mas eu me lembro do que vi. E agora as câmeras confirmam. A voz dela se tornou mais firme. Eu não vou ficar em silêncio sobre o que aconteceu, nem pela reputação dele, nem pelo hospital, nem por ninguém. Um repórter gritou. Senhora Warren, Adam Warren afirma que a suspeita o manipulou. A senhora acredita? Emily negou uma vez. Não, eu acredito no que as provas mostram. Outra voz perguntou. A senhora teme represálias? Eu só temo perder meu filho para sempre, ela respondeu. A multidão se acalmou. Até os repórteres pareciam comovidos pela honestidade crua da voz dela. Emily endireitou os ombros, ignorando a dor no abdômen. Sentiu algo se elevar dentro dela. Força, determinação, um fogo alimentado por tudo que ela havia suportado. Quero falar diretamente com cada mãe e cada avó que está assistindo a isso, ela disse. Se isso acontecesse com o filho ou neto de vocês, vocês aceitariam o silêncio? Aceitariam desculpas? Aceitariam vídeos faltando? Porque eu não vou. Meu bebê merece mais. Toda criança merece mais. Uma onda de aplausos percorreu os presentes. Algumas pessoas até enxugaram as lágrimas. Emily sentiu o apoio a cercando como um escudo protetor. Nesse momento, Adam saiu pelos portões do hospital, escoltado pela segurança. Os jornalistas o cercaram imediatamente. Microfones foram direcionados ao rosto dele. Ele levantou as mãos. Eu não tenho nada a ver com isso, ele insistiu. Sienna me ameaçou, me obrigou. Eu tinha medo de que ela machucasse minha esposa. Ele tentou fazer uma expressão compassiva, mas o vídeo atrás dele mostrava outra história. Os repórteres atacaram. Por que você entregou o cartão de acesso? Por que você acenou com a cabeça? Por que havia luvas de limpeza no seu carro? As palavras de Adam se enrolaram. Ele balbuciou desculpas sem coerência. Parecia encurralado, acuado não pela polícia, mas pela verdade projetada atrás dele. Os agentes da Polícia Federal deram um passo à frente e se dirigiram à imprensa. Podemos confirmar que o indivíduo masculino visto no vídeo está sob investigação ativa por cumplicidade no sequestro. A multidão rugiu novamente. Emily voltou aos microfones. Eu vou trazer a verdade à tona, ela disse com calma. Pelo meu filho, por cada família que foi silenciada.
A força na voz dela cortou o ruído como uma lâmina. Os repórteres recuaram, quase com reverência. Com as câmeras ainda gravando, Emily encerrou a coletiva com uma última promessa. Eu não vou parar até que meu filho volte para mim. E eu não vou parar até que todos que participaram em levá-lo enfrentem a justiça. Ela se retirou do pódio. Pela primeira vez desde a noite da cirurgia, sentiu que estava avançando em direção a algo, em vez de afundar sob o peso. Ela não era mais a mãe que viu impotente o seu bebê ser levado. Ela era a mãe que iria trazê-lo de volta. A floresta da Serra do Mar estava mais fria do que o habitual para aquela época do ano. A névoa agarrava-se aos troncos como dedos pálidos, deslizando sobre o chão úmido. A luz do sol lutava para atravessar o dossel das árvores, deixando bolsas de sombra que pareciam intocadas pelo mundo exterior. Foi neste silêncio cinzento que o comboio da Polícia Federal parou, com os motores vibrando suavemente enquanto os agentes desciam e observavam a paisagem. Walter estava entre eles, o hálito dele formando nuvens mal visíveis, enquanto ele observava os agentes prepararem o equipamento. O sinal do chip de rádio do carrinho industrial do hospital os havia guiado até ali, um pequeno claro escondido nas profundezas da floresta, um lugar escolhido quase deliberadamente pelo seu isolamento. O rastro do sinal havia se tornado mais forte na última hora, guiando-os por antigas rotas de madeireiras, até finalmente chegarem ao local. No centro do claro havia uma pequena cabana. As tábuas de madeira estavam envelhecidas e escurecidas pelo tempo. O musgo subia pela base das paredes. Uma fina fita de fumaça saía da chaminé, embora o ar estivesse frio. Walter semicerrou os olhos. Alguém havia tentado fazer a cabana parecer abandonada, mas os sinais de atividade eram inegáveis. O agente supervisor aproximou-se de Walter. Sua pista estava certa. O sinal está lá dentro. Walter acenou com a cabeça uma vez. Então ela está lá, e o bebê também. Os agentes se colocaram em formação. Drones se elevaram, deslizando silenciosamente sobre a cabana. Um transmitia imagens ao vivo para um monitor. A câmera deu zoom através de uma janela quebrada. Dentro, uma figura balançava em uma cadeira. O quarto estava tênue, iluminado apenas por uma lanterna em uma mesa torta. Walter se inclinou em direção à tela. Sienna estava na cadeira, balançando-se ritmicamente. Ela vestia o mesmo uniforme verde de faxineira que havia usado no hospital. O rosto dela estava pálido e afundado. Os olhos, abertos e perdidos, estavam fixos no pequeno embrulho nos braços dela. Ela sussurrava para o bebê, com uma voz suave, quebrada. Não era um arrulho, era outra coisa. Uma mistura de frases quebradas que desapareciam no silêncio inquietante da cabana. O bebê se moveu levemente. Uma mão pequena se abriu. Walter sentiu o peito contrair. É ele disse em voz baixa. É o meu neto. O drone mudou de ângulo, analisando a área ao redor da cabana. Havia rastros de pneus na terra, afundados na lama. O agente supervisor ampliou a imagem. Temos movimento, ele disse. Outro veículo chegou recentemente. Enquanto ele falava, um motor ressoou suavemente entre as árvores. Walter virou-se imediatamente. Uma caminhonete emergiu entre os pinheiros. As luzes estavam apagadas. O motorista reduziu a velocidade ao se aproximar da cabana. Adam! O maxilar de Walter se apertou. O drone deu zoom nele. Adam desceu com cautela e caminhou apressadamente em direção à cabana, olhando por cima do ombro como se temesse que alguém o estivesse seguindo. O drone captou como ele abria a traseira do veículo. Dentro havia vários objetos. Uma bolsa pesada, um cobertor, um mapa de estradas secundárias, suprimentos para viajar, suprimentos para fugir. O agente supervisor murmurou.
Que disse, ele está ajudando-a a escapar. Walter exalou lentamente. Grave tudo. Precisamos desta evidência. Adam chegou à porta e bateu suavemente. Siena não respondeu. Ele bateu novamente. A porta cedeu sob a mão dele. Ele entrou. O drone acompanhou pela janela. Dentro, Adam falava com urgência com Siena. Ela apertava o bebê com mais força, negando freneticamente. A voz dela subia em uma súplica desesperada. Adam tentou acalmá-la, mas o pânico dela só cresceu. As mãos de Walter se fecharam em punhos. Entrem, ele disse. O agente supervisor deu a ordem. Os agentes avançaram rápido e silenciosos, cercando a cabana. Moviam-se entre as árvores como sombras. As armas deles estavam desembainhadas, mas apontando para baixo. O bebê era a prioridade. Não podia haver erros. Quando chegaram à porta, o agente principal fez um sinal. Outros dois se posicionaram na janela traseira. Um drone pairava sobre o telhado. A porta se abriu de repente. "Polícia Federal! Não se movam!" Siena gritou. Apertou o bebê contra o peito e recuou. Os olhos dela ardiam com pânico e desespero. Adam se assustou. O rosto dele perdeu toda a cor. A boca dele se abriu, mas ele não disse nada. Walter avançou por trás dos agentes. Ele viu o pequeno rosto do neto entre os cobertores e sentiu uma onda de emoção quase derrubá-lo. Os agentes avançaram lentamente, com as mãos levantadas em um gesto tranquilizador. "Siena, pare", disse um com suavidade. "Abaixe o bebê. Ninguém vai te machucar." Siena negou com força. "Ele é meu!" ela gritou. "Tem que ficar comigo. Ela não o merece. Ela não o ama como eu." A voz dela falhou. Lágrimas caíam pelo rosto. Ela parecia alguém que estava se afogando. Adam deu um passo em direção a ela. "Siena, por favor. Eles vão te machucar. Me dê o bebê." Walter viu a mentira no rosto dele. Viu a manipulação, a tentativa desesperada de se salvar. Mas Siena recuou, agarrando a criança. "Não", ela sussurrou. "Você prometeu. Você disse que o pegaríamos e iríamos embora. Você disse que seríamos uma família." As palavras ecoaram na cabana. A expressão de Adam desmoronou. Os agentes aproveitaram o momento. Um se moveu por trás de Siena, enquanto o outro avançava pela frente. Siena virou-se tarde demais. Eles tiraram o bebê dela com suavidade, mas com firmeza. O bebê chorou uma vez, um soluço pequeno e confuso. Walter sentiu o som atravessar a alma dele. Um alívio avassalador percorreu o corpo dele, quase forçando os joelhos a ceder. "Prenda-a", ordenou o agente. 2 agentes seguraram Siena enquanto ela lutava. "Ele é meu!" ela gritava. "Era para ser meu!" Adam tentou fugir. Correu para a parte de trás da cabana, mas os drones captaram o movimento dele imediatamente. Os agentes o interceptaram antes que ele alcançasse as árvores. Ele caiu no chão enquanto o algemavam. O agente supervisor levantou o bebê com cuidado e virou-se para Walter. "Ele está seguro", ele disse. Walter estendeu os braços. As mãos dele tremiam enquanto ele segurava o pequeno corpo. A bochecha quente do bebê roçou a dele. Walter fechou os olhos e exalou o ar que havia prendido desde a noite do sequestro. "Avisem Emily", ele disse suavemente. "Digam a ela que o encontramos." Lá fora, a floresta permaneceu em silêncio, como se honrasse o momento em que a noite devolvia o que havia roubado. O Tribunal Federal de Porto Alegre encheu muito antes de o sol nascer. Os jornalistas cobriram os degraus de mármore com câmeras sobre os ombros. Casais de idosos seguravam garrafas térmicas de café enquanto esperavam no ar frio da manhã, murmurando sobre o caso como se fosse uma tragédia nacional e não o pesadelo de uma única família. Dentro do prédio, a sala do tribunal vibrava de energia.
Cada assento estava ocupado. Cada corredor ressoava com especulações. Era o tipo de caso que o Brasil não esquecia facilmente, e a nação havia acompanhado cada desenvolvimento como se o bebê pertencesse a todos. Emily entrou no prédio com o pai ao lado. Ela segurava o filho contra o peito, embrulhado em um cobertor azul macio. O bebê dormia em paz, alheio à tempestade que havia cercado os primeiros dias de vida dele. Emily manteve a cabeça erguida, embora o cansaço ainda aparecesse em suas feições. Ela não era mais a mulher que havia acordado sozinha em uma cama fria de hospital. Havia se tornado alguém firme e inquebrantável. As portas da sala se abriram. Emily sentou-se atrás da mesa da promotoria. Do outro lado do corredor, Adam e Sienna foram escoltados com algemas separadas. Adam estava pálido, quase doente. Ele evitou olhar para Emily. O terno dele estava folgado, como se tivesse perdido peso sob a pressão. Sienna, por outro lado, parecia descontrolada. O cabelo dela estava bagunçado. Os olhos dela se moviam de um lado para o outro com uma energia frenética e instável. Quando viu o bebê nos braços de Emily, ela ofegou e tentou avançar antes que os oficiais a segurassem. O juiz Holloway entrou e a sala ficou em silêncio. A voz dele carregava o peso de décadas no banco. Podem prosseguir. A promotoria se levantou primeiro. As telas baixaram e a evidência começou a aparecer peça por peça. A filmagem do drone foi reproduzida para uma sala completamente silenciosa. Adam descendo da caminhonete dele, caminhando apressadamente em direção à cabana, abrindo a porta. A voz dele podia ser ouvida fracamente através do microfone do drone, dizendo a Sienna para se acalmar e se preparar para ir embora. Depois veio o próximo vídeo. Adam entregando o cartão de acesso da UTI neonatal a Sienna do lado de fora da área de maternidade. O ângulo era claro e o gesto inegável. Ofegos foram ouvidos quando a imagem foi congelada sobre os rostos deles. Depois veio a evidência do carro de Adam, o crachá do hospital com um número falso, as luvas de limpeza novas, o mapa impresso das rotas de saneamento, a mensagem no telefone dele. 2h15. Abrirei a porta lateral. O júri observou sem piscar. Depois veio o material do apartamento escondido de Sienna. O berço, o uniforme, as fotos de ultrassom. E, finalmente, o vídeo de Sienna sussurrando para a câmera que Adam havia dito que eles seriam uma família. A voz dela tremia de devoção e delírio. Ela falava de destino, de amor, de promessas que Adam havia feito a ela. A sala permaneceu imóvel. Quando a promotoria terminou, o juiz Holloway olhou para a defesa. Sienna se levantou antes que o advogado dela pudesse falar. "Ele é meu filho!" ela gritou. "Era para ser meu! Ela não o merece!" Ela o abandonou no momento em que perdeu a consciência. O advogado dela tentou calá-la, mas Sienna continuou a gritar. "Adam disse que eu poderia tê-lo. Disse que estávamos destinados a criá-lo juntos." Os oficiais asseguraram novamente. Alguns membros do júri se encolheram com a intensidade crua da voz dela. Adam falou em seguida. A voz dele tremia. "Eu estava com medo", ele disse. "Sienna me ameaçou, me manipulou, me forçou a dar o cartão. Pensei que ela machucaria Emily se eu não a ajudasse. Eu só queria manter minha família segura." A promotoria se levantou calmamente. "Então por que o senhor levou suprimentos de fuga para a cabana?" Adam hesitou. "Eu entrei em pânico. Por que o senhor fez um gesto afirmativo para ela fora do elevador?" Má interpretação. "Por que o senhor tentou fugir quando os oficiais se aproximaram?" Eu estava sobrecarregado. As perguntas continuaram até que os ombros de Adam caíram e a voz dele se apagou. Ninguém na sala acreditou nele, nem mesmo o próprio advogado. Finalmente,
Emily foi chamada ao púlpito. Ela entregou o bebê ao pai e caminhou lentamente até a cadeira das testemunhas. Os passos dela eram cuidadosos, não fracos, mas deliberados. A sala inteira observou enquanto ela colocava a mão sobre a Bíblia e levantava o rosto para o júri. Ela começou com a voz suave. Acordei da anestesia sem poder me mover. Vi uma mulher com um uniforme de faxineira segurando meu filho. Eu a vi colocá-lo em um carrinho. Eu a vi levá-lo. Eu nem conseguia levantar a cabeça para chamar. Eu não podia protegê-lo. A sala prendeu a respiração. Emily continuou. Por dias pensei que tinha sonhado. Adam me disse que eu estava imaginando coisas. Disse que eu estava confusa e emotiva. Fez-me acreditar que minhas memórias não eram confiáveis. A voz dela se fortaleceu. Mas eu me lembro, e as câmeras se lembram. E agora vocês viram o que eu vi. Naquela noite, eu não pude correr atrás do meu filho. Não pude me levantar. Nem consegui chorar alto o suficiente para alguém me ouvir. Mas hoje eu posso correr em direção à verdade. E posso pedir a este tribunal que proteja a criança que eu trouxe a este mundo. Várias pessoas na sala enxugaram as lágrimas. Até o juiz fez uma pausa antes de acenar. O júri saiu para deliberar. Eles retornaram em menos de 2 horas. O porta-voz se levantou. Consideramos a ré Sienna Blake culpada de todas as acusações. Consideramos o réu Adam Warren culpado de todas as acusações. O juiz Holloway ditou as sentenças com voz firme. Sienna Blake está sentenciada a 35 anos de prisão federal. Nenhuma consideração para liberdade condicional será concedida antes de 25 anos. Sienna gritou enquanto os oficiais a seguravam. A voz dela se quebrou em um lamento de angústia absoluta. Adam Warren, continuou o juiz, está sentenciado a 28 anos de prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional durante os primeiros 18 anos. Adam fechou os olhos como se o chão tivesse se aberto sob ele. O corpo inteiro dele cedeu. A sala observou o desmoronamento final de um homem que traiu a própria família. Os oficiais colocaram as algemas neles e os retiraram da sala. Quando as portas se fecharam atrás deles, toda a sala se levantou. Não pelo promotor, não pelo juiz, mas por Emily. Walter entregou o bebê a ela. Ela segurou o filho contra o peito enquanto a sala aplaudia em uma onda de respeito silencioso. A justiça finalmente havia falado. Os degraus do tribunal ainda estavam cheios de jornalistas quando Emily finalmente saiu com o pai e o filho. As câmeras piscavam, as vozes gritavam o nome dela de todas as direções. E ainda assim, o ruído parecia distante, como se pertencesse a um mundo em que ela já não vivia. Emily segurou o bebê perto, respirando o calor do pequeno corpo dele. Sentiu as minúsculas batidas do coração dele contra a clavícula, suaves e constantes. Pela primeira vez desde a noite da cirurgia, ela se permitiu sentir o peso total do alívio. Walter colocou uma mão protetora nas costas dela, enquanto caminhavam para o carro que os esperava. O motorista abriu a porta e Emily deslizou com cuidado, certificando-se de que o bebê estivesse bem aninhado nos braços dela. No instante em que a porta se fechou e silenciou o ruído externo, ela soltou um longo suspiro que havia prendido por dias. Sentiu-se como abrir uma janela em um quarto sufocante. O carro se afastou do tribunal, deixando para trás o caos, o veredicto e os fragmentos quebrados da vida que ela um dia compartilhou com Adam. Emily apoiou a bochecha na cabeça do bebê, inalando o leve cheiro de pó e leite. Ela sussurrou suavemente para ele, embora ele dormisse sem ouvir nenhuma palavra. Conseguimos, ela disse. Agora você está seguro. Walter a observou do assento oposto. A expressão dele mostrava orgulho, cansaço
e algo mais profundo. Uma gratidão silenciosa pelo fato de a filha ter sobrevivido a algo que poucos poderiam imaginar. Você foi mais forte do que todos naquela sala, ele disse. Emily deu um sorriso exausto. Ela tinha razões para ser forte. Eles dirigiram diretamente para o Hospital e Maternidade Santa Maria, o lugar onde o pesadelo havia começado. O hospital parecia diferente agora. Calmo, pacífico. O sol da manhã banhava as janelas de vidro, projetando reflexos quentes sobre o pavimento. O ar cheirava a café fresco da cafeteria do térreo. É estranho, pensou Emily. Um lugar que dias antes parecia um campo de batalha agora parecia um santuário. Ela entrou, deixando que o aroma familiar do antisséptico a envolvesse. Não parecia mais frio ou ameaçador. Apenas parecia um lugar onde ela havia sobrevivido. Ela caminhou pelo corredor, passando por enfermeiras que a reconheceram instantaneamente. Algumas acenaram com a cabeça em respeito. Outras desviaram o olhar com lágrimas. Todas entendiam o peso que ela carregava. Quando chegou à área de maternidade, ela parou. Os dedos dela roçaram o batente da porta da sala de parto. Ela lembrou-se de ter estado ali, indefesa e aterrorizada, observando o bebê desaparecer. Ela fechou os olhos por um instante. A lembrança ainda doía, mas não tinha mais o poder de destruí-la. Não agora, não depois de tudo que ela havia recuperado. Ela inclinou-se para a frente e apoiou a palma da mão na porta. Adeus, ela sussurrou. Não era uma despedida para a dor, mas para o medo. Era uma promessa de que nunca mais permitiria que alguém a silenciasse. Walter tocou o ombro dela suavemente. Ela virou-se e acenou com a cabeça. Juntos, eles caminharam em direção à unidade pediátrica para o exame final. A enfermeira os recebeu com um sorriso caloroso e os levou para uma sala tranquila. O pediatra entrou momentos depois, revisando o prontuário. Ele examinou o bebê com cuidado, escutou o coração, verificou a respiração. Observou as pequenas mãos e pés com precisão profissional. Finalmente ele fechou o prontuário com um sorriso tranquilizador. Ele está perfeitamente saudável, ele disse. A senhora tem um pequeno lutador. Emily exalou trêmula, com lágrimas se formando nos olhos. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por tudo. Ao sair do hospital, a luz do sol entrou pela entrada em um tom dourado. Ela deu um passo em direção à claridade e piscou ao sentir o calor repentino no rosto. O que ela viu depois a fez parar. Um grupo de homens e mulheres mais velhos estava reunido em frente à entrada. Alguns seguravam pequenos cartazes que diziam "Justiça para o bebê Warren". Outros estavam simplesmente lá com as mãos entrelaçadas. Vários haviam acompanhado a história dela desde o início, assistindo a cada atualização e apoiando cada verdade que ela havia revelado. Quando Emily saiu, eles começaram a aplaudir suavemente. Uma mulher de cerca de 70 anos deu um passo à frente. O cabelo branco dela estava preso em um coque. Os olhos dela tinham uma ternura que lembrou Emily da avó dela. A mulher pegou a mão de Emily. Você lutou pelo seu filho, ela disse. Você lutou por toda a mãe e toda a avó que se sentiu impotente. Você falou por todas nós. Emily sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez eram quentes, não pesadas. Obrigada, ela disse em voz baixa. O apoio de vocês significou mais do que podem imaginar. A mulher sorriu. Sabíamos que você traria a verdade à tona. Emily a abraçou suavemente e depois caminhou em direção ao carro onde Walter a esperava. Os aplausos continuaram, suaves e respeitosos. Ela colocou o bebê na cadeirinha, certificando-se de apertar os cintos com cuidado. Walter segurou a porta enquanto ela entrava.
Quando eles se afastaram, os apoiadores levantaram as mãos em despedida, os rostos deles iluminados pelo sol da manhã. O caminho para casa foi silencioso. Emily observou a cidade passar pela janela, cada rua e prédio banhados em um ouro suave. Ela sentiu o mundo se abrir novamente, dando-lhe as boas-vindas a uma vida que ela temeu ter perdido. Quando chegaram em casa, ela saiu do carro e respirou o ar fresco da manhã. Entrou na casa, levou o filho para a sala e depois saiu para a pequena varanda com vista para o bairro tranquilo. O sol já havia nascido, tingindo o céu de pêssego e laranja pálido. Ela pegou o bebê suavemente, segurando-o contra o ombro. Ele abriu os olhos ligeiramente, piscando sob a luz da manhã. Ela beijou o topo da cabeça dele, sentindo o calor do pequeno corpo. O mundo parecia novo. O mundo parecia possível. Ela olhou para o horizonte. A voz dela era suave, mas firme. Sobrevivemos à noite mais escura. Ela sussurrou. Agora vivemos para a luz. O sol da manhã os envolveu em um brilho suave, enquanto o mundo finalmente regressava à paz. Se você acompanhou a história de Emily e seu pequeno guerreiro, comente aqui embaixo a que horas e de que cidade do Brasil você está nos assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as histórias que merecem ser contadas, deixar seu like neste vídeo e ativar o sininho para que a mensagem de que a verdade e a justiça sempre triunfam continue a se espalhar. O apoio de vocês é a prova de que a nossa voz coletiva tem o poder de iluminar as sombras. Compartilhe esta história e nos ajude a mostrar que a perseverança de uma mãe é inquebrável.